Uma outra ferramenta muito boa para a gente poder fazer seleção de objetos mais orgânicos, como esse aqui, por exemplo, essa fotografia aqui, é essa ferramenta aqui, ó, Pen Tool. O atalho para ela é a letra P. Repare que se a gente fizer clique direito, ele tem várias opções aqui que daqui a pouco a gente vai ver direitinho, tá? Se você abrir a tua pasta aí, você vai ver, ó, se a gente for em File Open, na aula número 9, você vai ver que tem várias fotografias com objetos orgânicos, tá? Tem vários aí que você pode testar. Eu estou usando esse aqui só como um exemplo dessa ferramenta, mas você pode provar, experimentar essa ferramenta em outras imagens também, tá? Então, basicamente, é para fazer a seleção com objetos de forma orgânica. Esse aqui está no fundo branco, até que eu não usaria essa ferramenta aqui para selecionar. Eu vou estar usando só para mostrar como que ela funciona, né? Daria para usar o Quick Selection Tool e assim por diante, outras ferramentas. Mas, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele está num fundo que não é branco. Eu também poderia usar aqui o Quick Selection Tool porque ele tá bem forte o contraste com o fundo. Mas vamos supor que fosse qualquer outra imagem mais orgânica com um fundo com um tom bem parecido. De repente eu já não valeria muito a pena usar esse cara aqui, tá? Teria que usar essa ferramenta aqui que eu estou mostrando para vocês. Então como que funciona essa ferramenta? Eu faço um clique para começar, vou arrastar o mouse para o lado sem ficar com o dedo pressionado, tá? Eu só vou arrastar o mouse, eu não vou estar com o dedo apertado aí. Vou marcar o ponto de ancoragem onde eu quero, ó, arrasto, faço um clique, arrasto, faço um clique, arrasto, faço um clique. Enquanto eu estou arrastando, eu não fico com o dedo pressionado. Aí eu fecho aqui a minha forma, faço o clique direito, Make Selection, dou um OK. Aí ele faz a seleção para mim. Só que nesse caso aqui, ficou quase como essa outra ferramenta aqui, né? O Polygon Lasso Tool, que faz tipo formas retas, né? Ó, a gente já tinha visto. Aí na hora de fechar, é só fazer clique aqui, ele vai fechar pra gente, dava na mesma. A grande diferença desse cara aqui é que além de fazer essa seleção mais reta, ele também consegue fazer em forma de curva. Ó. Então na hora que eu faço o clique, se eu quiser fazer uma curva, ó, na hora de fazer o clique eu vou manter o dedo apertado no mouse e eu vou arrastar um pouquinho com o dedo selecionado. Ó. Aí a grande diferença é que eu consigo fazer uma seleção mais orgânica, ó. Certo? Ó, eu vou fazendo, fecho aqui, clique direito, Make Selection e dou um OK. Aí ele vai fazer a seleção para mim. Tá? Nesse caso aqui, primeira coisa, vou tirar o cadeado fazendo duplo clique, OK. A única coisa é que eu tenho que definir aqui, primeiro passo, é ir acompanhando o contorno do meu objeto, definindo os pontos de ancoragem. Então não vale a pena você fazer pontos muito próximos assim, ó, que vai ficar uma zona a tua seleção. Ó. Você não precisa de tantos pontos de ancoragem assim, tá? Isso aqui na verdade mais te atrapalha do que ajuda. É melhor você fazer poucos pontos de ancoragem, ó. Porque justamente quando você arrasta, ó, você consegue definir uma curva. Tá? Não precisa se preocupar que ele fique perfeito num primeiro momento, porque a ideia é só definir os pontos de ancoragem. Eu acho que aqui nesse desenho, ele teria, por exemplo, ó, um ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez um aqui no meio, 9, 10, 11, 12, 13, 14, talvez um aqui nessa barriguinha também, 16, 17, 18, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos de ancoragem, só nesses pontos que eu marquei, tá? Que eu vou apagar, só para você entender aonde que eu tô marcando, onde que eu vou marcar esses pontos de ancoragem. Sempre onde tem uma mudança da forma, tá? Então vamos ver como que funciona isso aqui na prática, ó. Vou começar por aqui, ó. Faço um ponto aqui. Para não fazer linha reta assim, ó, que nem a gente tinha feito, na hora que eu faço o clique, eu vou mover um pouco o mouse, mantendo o dedo apertado no mouse, ó. Certo? Que aí ele consegue fazer essa curva aqui. Porque não vai adiantar para mim se eu vier aqui e fizer só ponto em linha reta, ó. Vai ficar estranha essa seleção. Então, na hora que eu estiver fazendo os pontos de ancoragem, eu clico com o mouse, seguro o mouse sem soltar o dedo e arrasto um pouquinho, só para fazer essa curva aqui, ó, devagarzinho, ó. Não precisa ser lá aquela curva, só uma curvinha de leve, ó. Se ele está aqui reto, na hora que eu faço, clico e arrasto um pouquinho, ó. Ele vai fazer automaticamente uma curva para mim, tá? Então vamos lá. Ponto de ancoragem 1, aqui, beleza. Ponto de ancoragem 2, clico e arrasto um pouquinho. 3, clico e arrasto um pouquinho.
4, vou clicar e tentar fazer mais ou menos na forma, acompanhando a borda do meu objeto. Aqui também, não se preocupe em deixar perfeito aqui, tá? A ideia é só definir os pontos de ancoragem no lugar correto, aproximadamente, né? E fazer com que seja em formato de curva. Então aqui, aqui, acho que aqui eu podia fazer um outro. Aqui não tem problema, eu fiz fora de propósito. Aqui eu também vou fazer mais um, ok. Outro aqui, mais um aqui para fechar, clica e arrasta. Outro aqui, legal. Agora eu vou fazer um até aqui em cima. Mais um aqui. Sempre com um pouquinho de curva. Certo? E aqui eu não vou fechar. Eu vou chegar até bem pertinho dele. Aqui, ó. Fazendo curva. Até bem pertinho. Mas eu não vou soltar e eu não vou fechar ele. Não tem problema se o teu não ficou perfeito, não ficou tão... Vamos dizer que o teu ponto de ancoragem ficou aqui. Ou para dentro do teu objeto. Não tem problema. Por quê? Repare que aqui ele tem outros objetos, que a gente consegue fazer isso aqui com atalho. Ó. Então, se eu estou aqui com o meu ponto de ancoragem, ó, por exemplo, o primeiro, eu venho e seleciono o Ctrl no teclado e faço o clique em cima do meu ponto de ancoragem, eu consigo movimentar ele. Por exemplo, esse aqui. Ó. Vamos dizer que eu tivesse feito ele aqui dentro do objeto ou muito longe aqui dele. Ó. Não tem problema, eu venho com o Ctrl apertado, seleciono o meu ponto de ancoragem e arrasto ele para o meio. Bem para a divisão aqui do objeto com o fundo. Ó. Esse aqui, ó, mesma coisa. Perdão, aqui. Ó. Beleza. Aqui também. Ó. Todos os pontos que estão fora, eu vou colocar ele bem no limite do meu objeto com o fundo. Ó. Aqui tá beleza. Esse aqui também tá jóia. Eu vou fazer isso em todos os pontos de ancoragem. Ó. Esse aqui já estava. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho para cá. Está beleza. Lembra que você pode ir também com... Se você apertar espaço no teclado, faz a mãozinha. Ó. Aí a gente consegue movimentar a mãozinha mais para cá. Enfim, ó. Ctrl. Vou colocar aqui colando com o limite do meu objeto. Beleza. Aqui também. Ok. Beleza, todos os meus pontos principais de ancoragem, por que eu estou falando do ponto principal? Porque repare que ele tem, ó, por exemplo, aqui ele aparece só o ponto de ancoragem, né? Se eu venho aqui com o Ctrl e faço um clique, seleciono esse ponto aqui, essa ancoragem aqui que eu fiz, automaticamente ele vai sair dois pontos auxiliares, ó, aqui também, ó. Em qualquer ponto de ancoragem que eu faço o clique com o Ctrl, ele vai me dar dois pontinhos de ancoragem, ó. Com o Alt, eu consigo movimentar isso aqui, ó, e alterar a forma entre um e outro. Ó. Então, o que eu faço? Vamos do começo. Eu venho aqui em cima. Esse está beleza. Vou trabalhar aqui com o zoom, para eu conseguir mais detalhe. Ó, fazendo clique no espaço no teclado, eu consigo trabalhar com a visualização melhor. Ó. Vou vir esse cara aqui. Esse, com o Alt... Ó, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Esse com o Ctrl eu vou entrar aqui um pouquinho. Basicamente você movimentar o Ctrl. Opa, Ctrl Z. Vim aqui com o Ctrl, ó, para mover o ponto de ancoragem principal. E depois o Alt, ele te ajuda a você movimentar esses auxiliares aqui, ó. Certo? Basicamente é isso, ó. Vou vir com ele para cá. Ctrl tá beleza. Com o Alt, opa, Ctrl Z. Primeiro faço o clique aqui no ponto de ancoragem. Pego o Alt aqui, ó. Beleza. Agora eu vou movimentar esse aqui, ó. Esse aqui eu precisaria ter feito mais pontos de ancoragem. Pô, Miro, tem como adicionar agora? Tem. Repare que se eu me aproximo da linha aqui, ele aparece um sinalzinho de mais, ó. Então é só fazer um clique ali que eu já gerei um ponto de ancoragem novo, ó. E aí eu consigo, com o Ctrl aqui, movimentar mais para cá e poder fazer essa curvinha que ele faz, ó. Certo? Na verdade é uma curvinha meio bizarra aqui, ó. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Beleza. Aqui. Então esse ponto de ancoragem principal, ele é fundamental que esteja no lugar certo. Porque é com ele que a gente vai conseguir ajustar os detalhes aqui, ó, de como que vai ficar a nossa forma. Ó.
certo? Então é muito importante que o teu ponto de ancoragem principal esteja no lugar certo. Se não tá, é só apertar o Ctrl e conseguir movimentar ele para o lugar correto. Ó. Aqui também me faltou outro ponto. Ó. Já marquei o Ctrl aqui. Vou levar ele aqui um pouquinho para cima. Vou fazer outro ponto aqui de ancoragem. Colocar ele aqui embaixo, só para conseguir fazer essa curvinha aqui direito. Com o Alt, eu já vou. Agora eu vou afastar ele um pouquinho. Aquele detalhe ali de cima, acho que ficou legal. Ó. Tá bem certinho na linha, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já tenho um que está bem no limite. Com o Alt, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Ele tem essa gordurinha aqui do lado, esse movimento aqui do lado. Com o Alt eu vou ampliar esse cara até aqui, acompanhando. Ctrl para conseguir habilitar os auxiliares. Ok, na verdade esse aqui está mais na sombra, né? Vou colocar ele bem em cima do objeto. Ó. Alt, ok. Com Alt aqui eu também vou fechar um pouquinho. Beleza. Agora eu vou caminhar para o próximo. Ó. Ctrl, beleza. Opa. Ctrl ele fez aqui para mim, beleza. Com Alt eu vou diminuir aqui um pouquinho. Eu vou ajustar aqui também. Na verdade é que acho que precisaria de mais um aqui no meio, mas tudo bem, aqui passou meio em cima, né? Esse aqui, Alt, eu vou ajustar ele. Esse eu vou precisar de um aqui no meio, ó, porque ele faz essa barriguinha aqui para dentro. Ó. Ok, opa. Com o Ctrl seleciono, com o Alt venho aqui. Eu vou ajustar mais aqui nessa barriguinha. Ctrl, ok. Com o tempo você vai se acostumando de ver qual que é o principal e qual que é o auxiliar, ó, tá? Isso aqui com mais prática vai ficando mais fácil de reconhecer. Ok, venho para o próximo, Ctrl para aparecer os dois auxiliares aqui, Alt. Ó, aqui faltou um também, ó. Fiz mais um ponto de ancoragem segurando o Ctrl. Opa. Seguro aqui o Alt. Aqui também, beleza. Ctrl para aparecer os auxiliares. Alt para ajustar. Estamos quase. Beleza. Vou aumentar aqui o Ctrl um pouquinho para cá. Esse. Vamos fazer aqui. Agora eu vou fazer um novo. Que ele é muito... Tem uma variação muito grande. É muito orgânico essa fotografia. Vamos colocar aqui. Beleza. Vou acho que precisar fazer mais um aqui, ó. Que ele tem essa elevação. Com Alt a gente segura. Com Alt a gente vai arrumando aqui o contorno dele. Tá ok. Ó, Ctrl. Aqui eu acho que vou fazer mais um também. Com Alt vamos diminuir um pouquinho. Você vai trabalhando aqui para ficar junto do contorno, ó, do nosso objeto. Ok. Aqui ele deu uma escapada, né? Vamos colocar ele. Tem uma elevação, vou fazer mais um aqui também. Eu prefiro fazer outros pontos de ancoragem depois do que na primeira vez, né? Porque aqui é melhor adicionar do que depois você ter que tirar, né? Ok. Aqui vamos colocar esse cara mais para cima porque ele tem essa curvinha aqui. Basicamente é o Ctrl e o Alt, gente. Ok. Aí agora eu vou continuar aqui, ó. Vou fazer, ele continua aqui de cima, né? Então seleciono esse cara aqui, beleza. Vou vir para cá acompanhando o contorno dele, ok. Com o Alt eu já arrumo aqui para fazer a sequência dele. Vou fazendo aqui em cima até fechar nele aqui, ó. Quando eu fechar nele aqui, eu vou fazer clique direito, Make Selection. Ó, vou afastar aqui. Repare que ele está bem certinho, ó, todo o contorno dele. Ó. Eu vou deixar zero aqui o feeder dele, para ele ficar bem certinho, senão ele vai fazer uma borda aqui meio desfocada, que não é a ideia. Eu vou dar um OK. Agora eu tenho meu objeto selecionado. Ó. Se eu deletar, vou deletar só ele. Se eu quiser duplicar ele, posso fazer Ctrl J, vou ter ele só separadamente aqui, eu posso levar para outra imagem. Tá? Se você ainda quiser trabalhar com mais detalhe, você pode vir aqui no Quick Selection Tool e vir aqui no Refine Mate, né? Lembra do Refine Mate que ele te aparece aqui
como preto e branco, como se fosse já com transparência e por aí vai. Você consegue jogar e brincar aqui com a questão do Refine Edge. Mas nesse caso aqui, acho que ele já ficou redondinho. Ó. Só apagar, a gente vê ele bem. Tá? Então, só resumindo como que é a ferramenta. Retomando aqui. Ó. Pen Tool. Tá aqui. Faz os pontos de ancoragem arrastando. Quando você faz o ponto de ancoragem, você arrasta para fazer esse formato de curva. Não interessa que fique aqui por cima. Tá? A ideia é não fazer tantos pontos de ancoragem. Só alguns aqui para a gente conseguir ver bem como funciona. Você tem outras fotos aí, né, para testar. Por exemplo, esse aqui, ó, eu podia fazer um aqui, quase que em linha reta, fazer uma curvinha. Podia fazer outro aqui, ó, e na hora de arrastar, já tentar deixar mais ou menos aqui. Agora repare o seguinte, se eu vier aqui nesse cantinho, repare que o ponto auxiliar foi lá para a ponta. Ó. Ele vai fazer uma curvona aqui. Ó. Então eu posso já ir ajustando ó, com o Alt, descer esse cara aqui para ele não fazer toda essa movimentação para mim. Ó. Eu vou clicando e arrastando. Ó. Na hora que eu clico, eu mantenho o mouse apertado e arrasto um pouquinho para fazer a curva. Isso daí é prática no dedo. Né? No começo ele escapa um pouquinho. Mas não tem problema nesse primeiro momento aqui não ficar bem certinho em cima de onde é. Ó. Porque depois, ó, aqui eu vou fazer rapidinho só para a gente fechar. Quase fecho, deixo aqui, eu não vou fechar agora. Porque agora nesse momento eu posso vir aqui trabalhar com zoom em todos os pontos de ancoragem. Ó. O Ctrl, eu vou trazer bem para o limite do meu objeto com o fundo. Ó. Esse aqui já estava bem certinho. Esse aqui tá beleza. Esse aqui ficou certinho. Aqui ficou um pouco para fora. Enfim, eu vou ajustar todos esses aqui que ficaram para fora. Eu vou trazer bem para o limite do objeto que estou recortando. E aí depois que eu fizer isso, é só ajustar aqui ó, com o Alt as linhas auxiliares. Ó, aqui talvez faltou mais um. Então eu clico. Com o Ctrl eu trago ele mais para cá. Habilito o Ctrl nesse aqui para poder brincar com a questão dessa voltinha aqui dele. Ó, com o Alt. Posso abaixar ele um pouco para trabalhar melhor. Sim, fica mais fácil. Opa. Ó, aí eu vou ajustando ele, certo? Ó, aqui, ó, com o Ctrl, com o Alt. Então, basicamente, você vai ajustar com detalhes, né? Aqui, ó, teria que ajustar, vir aqui, que nem a gente fez no anterior. Ajustar tudo certinho. Uma vez que você terminou, você fecha ele aqui, clique direito, Make Selection. Tá? Ó, tá lá. A gente consegue, é que aqui tava com o cadeado, né? Ele vai ficar de uma cor só. Aqui, ó. Aí a gente consegue deletar, certo? Então, como que faz? Vai fazendo. Quando você quer fazer curva, clica e arrasta. Ó. Chega bem perto de fechar, mas não fecha ainda. Eu, pelo menos, tenho essa mania, me ajuda. Com o Ctrl, você consegue clicar nos pontos de ancoragem ó, e modificar ele. Põe lá certinho no contorno do teu objeto que você está recortando. E quando você faz clique no Ctrl, ele habilita essas duas pontas auxiliares. Com Alt, você consegue movimentar, alterar isso aqui. Para fechar, vem bem em cima do primeiro aqui onde você começou e faz clique. Com isso, clique direito, Make Selection, você deixa 0, dá um OK e pronto, você tem a sua seleção. Certo? Eu vou só tirar o cadeado. Aí a gente consegue deletar, salvar a seleção e aí por diante. Ok? Até a próxima.